Eu sei que você vai achar difícil acreditar no que estou prestes a contar, mas eu peço que você ouça até o final. O que eu vivi foi algo que mudou completamente a minha vida e a forma como vejo o mundo. E o que vou revelar aqui vai te fazer refletir profundamente sobre a vida, a morte e o que vem depois. Se você acredita que tudo termina quando fechamos os olhos pela última vez, eu peço que se prepare. O que aconteceu comigo vai desafiar tudo o que você pensa sobre o além. Isso não é uma história qualquer. Isso é um testemunho de vida, um relato de algo que eu vivi e que posso provar. E eu sei que depois de ouvir, você nunca mais será o mesmo. Eu sou Lucas, e a minha história não é sobre sorte ou coincidências. É sobre uma experiência sobrenatural, algo que está além da compreensão humana, mas que eu vivi. E o que vou contar agora pode ser o maior alerta que você já recebeu na vida. Mas, antes de continuar, eu preciso que você entenda que o que você vai ouvir não é uma simples história de dor, sofrimento e desespero. Não. O que você vai ouvir é um testemunho de fé, esperança e superação. Uma jornada de volta da morte para contar o que está do outro lado. O que eu vi, o que eu senti e o que aprendi no inferno. E eu te digo, ao voltar, nada mais foi o mesmo. Agora, imagine-se por um momento. Você morre e de repente se vê em um lugar tão escuro, tão sufocante, que cada respiração parece um esforço sobre-humano. Eu sei que à primeira vista pode parecer impossível, mas acredite, foi real. Eu fui para lá e aquilo não foi um pesadelo. O inferno é mais real do que qualquer um de nós gostaria de acreditar. Então continue ouvindo, porque a partir de agora, a sua visão sobre a vida e sobre a morte vai mudar para sempre. Antes de tudo acontecer, eu era uma pessoa comum, talvez até um pouco como você. Eu levava a vida de maneira rotineira, sem questionar o que vinha depois da morte, sem pensar muito sobre fé ou qualquer tipo de espiritualidade. A verdade é que eu era alguém que vivia no mundo material, sem se preocupar com o invisível. Para mim, a vida era simplesmente uma sequência de dias, um ciclo de trabalho, diversão e mais trabalho. Eu acreditava nas coisas que via com os olhos, nada além disso. Naqueles dias eu me considerava uma pessoa boa, mas não tinha grandes profundos sentimentos de fé. Talvez você se identifique comigo. Eu acreditava em Deus, mas de uma maneira muito superficial. Eu ia à igreja em algumas ocasiões quando me sentia bem ou quando alguém me chamava. Mas minha fé estava apenas na superfície. Não era algo que guiava minhas escolhas ou decisões diárias. Eu vivia com base na razão, no que o mundo dizia ser certo. A fé, bem, ela não passava de um conceito vago. Eu não entendia a força que ela tinha ou a importância de viver uma vida voltada para Deus. Eu acreditava mais no que eu podia controlar do que em algo que estava além de mim. Eu também tinha uma vida cheia de excessos. Eu gostava de me divertir, ir para festas, sempre em busca de diversão instantânea e prazer. Minhas amizades eram superficiais e meu estilo de vida estava bem longe de ser saudável. Eu me entregava ao que me fazia sentir bem no momento e não pensava nas consequências. Por mais que falassem de um propósito maior para a vida, eu não estava interessado. A morte, eu nunca parei para pensar nela de forma real. Como alguém tão jovem e cheio de planos poderia morrer? Eu achava que era imortal, que ainda tinha muito a viver. Mas foi nessa rotina, nesse estilo de vida que eu estava vivendo, que o inesperado aconteceu. Eu não sabia, mas estava prestes a ser confrontado com a realidade mais assustadora de todas, a minha própria morte. E o que aconteceu depois? Bom, foi a única coisa que fez com que eu mudasse para sempre. Mas antes de contar o que eu vivi, quero que você entenda algo muito importante. Quem eu era antes desse momento não era alguém preparado para o que estava por vir. Eu estava longe de ser o homem que sou hoje. Estava completamente desconectado da verdadeira essência da vida.
Eu estava perdido. Mas tudo isso mudou quando fui arrancado da minha vida e lançado em um lugar que jamais imaginei que existiria. Eu nunca imaginei que o momento mais aterrorizante da minha vida chegaria tão rápido e da forma como chegou. Não foi um processo gradual, nem algo que eu pudesse ter previsto. Foi algo tão repentino, tão fora do controle, que me deixou sem palavras. Era um dia como qualquer outro, e eu estava vivendo minha rotina, sem preocupações ou sinais de alerta. Mas naquele dia, algo mudou de forma irreversível. Eu estava indo para o trabalho, como sempre, dirigindo meu carro pelas ruas da cidade. Nada parecia fora do comum. O tráfego estava mais tranquilo do que o normal, e eu estava ouvindo uma música que me animava. Meu coração estava leve, sem pensar em nada de extraordinário. Mas de repente, tudo mudou. Uma sensação estranha, como se uma sombra tivesse se abateu sobre mim, tomou conta do meu corpo. Fui tomado por uma dor intensa no peito, que rapidamente se espalhou para meus braços e mandíbula. Eu tentei ignorar, achando que era só um cansaço, talvez algum estresse. Mas a dor ficou cada vez mais forte. E foi quando eu percebi que algo estava muito errado. Foi aí que o terror começou. Eu tentei respirar fundo, mas minha respiração estava falhando, como se o ar tivesse sido roubado de mim. Meu coração estava batendo de forma descontrolada. E eu sabia que algo catastrófico estava acontecendo. Eu estava tendo um ataque cardíaco. O pânico tomou conta de mim. E foi nesse momento que a realidade de que a morte poderia estar próxima se instalou. Eu não podia mais controlar meu corpo. E tudo que eu podia fazer era tentar manter os olhos abertos e a mente focada. Mas tudo parecia irreal. Eu estava entrando em um estado de confusão total. E então, tudo escureceu. Eu não sei exatamente quando, mas a sensação de estar vivo desapareceu. O som do motor do carro, os gritos que eu talvez tenha soltado, tudo foi se apagando. Minha visão foi ficando embaçada, e a dor que eu sentia era insuportável. O meu corpo estava me traindo. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eu simplesmente desapareci. O que parecia ser o fim de tudo não era. O que se seguiu foi algo tão indescritível, algo que mesmo agora me faz tremer só de pensar. Foi nesse exato momento, quando a vida pareceu escapar de mim em um segundo, que tudo que eu conhecia e acreditava foi desfeito. Eu estava fora do meu corpo. Eu não sentia mais o peso das minhas pernas, a dor no meu peito. Eu estava em um lugar que não conseguia compreender. Não havia mais ar, nem chão, nem tempo. Era como se eu tivesse sido arrancado da minha própria existência. Eu estava morto. Eu não sabia. A única coisa que eu sabia, naquele momento, era que estava indo para um destino incerto. Um lugar onde a razão e a lógica não tinham lugar. Eu, que sempre achei que tinha controle sobre minha vida, agora estava completamente à mercê de algo que nunca havia compreendido de verdade. A morte não parecia mais um conceito abstrato. Ela estava ali, diante de mim, pronta para me consumir por completo. Eu lembro claramente o momento exato em que a percepção da morte se tornou real. Não foi um segundo, mas uma sensação gradual que tomou conta de mim, como se o tempo tivesse parado. Eu não estava mais naquele carro, dirigindo pelas ruas. Eu não estava mais com dor, com medo. A dor que antes parecia insuportável foi desaparecendo lentamente, como se o meu corpo tivesse sido desligado, como se estivesse sendo retirado de um cenário que antes parecia ser tão real. Foi uma sensação estranha, como se algo estivesse se afastando de mim. Mas ao mesmo tempo, algo em mim estava indo para outro lugar. Eu não conseguia mais sentir minhas mãos no volante. Não sentia o peso do meu corpo contra o banco do carro. Era como se eu estivesse flutuando, me desprendendo de algo maior e mais pesado, uma sensação de leveza inesperada. Mas ao mesmo tempo, havia uma escuridão. Não era uma escuridão física, mas uma ausência. Não havia mais som, não havia mais luz. Só uma sensação vaga e desconcertante de que eu não estava mais ali, naquele lugar.
naquele corpo. E foi quando eu percebi pela primeira vez que estava saindo do meu corpo. Não era um pensamento, não era algo que eu estava raciocinando conscientemente. Era algo que meu ser inteiro estava experimentando. Não era apenas uma ideia, mas uma realidade aterradora. Meu corpo, com suas limitações, seus sofrimentos, já não me pertencia mais. Eu estava vendo tudo de fora, como se fosse um espectador. Eu olhava para o meu próprio corpo, ainda ali, inerte no banco do carro, e tudo o que eu sentia era uma frieza indescritível. Uma sensação de estar sendo desligado daquilo que sempre conheci como eu. Foi nesse momento que uma série de perguntas começou a surgir em minha mente. Como eu pude chegar até aqui? O que eu fiz da minha vida até agora? Será que alguém vai encontrar meu corpo? Havia um vazio imenso dentro de mim, como se todas as respostas que eu buscava estivessem além da minha compreensão. Eu não sabia para onde estava indo, mas havia algo, um sentimento que, por mais confuso que fosse, me dizia que o fim não era o fim. Não era só isso. Eu estava prestes a enfrentar algo muito maior. Não havia mais espaço para o que eu conhecia como real. Eu não podia mais confiar nos meus olhos, nas minhas mãos. Eu não sabia mais quem eu era. Eu estava me distanciando do mundo físico, daquilo que a vida me permitia sentir. O medo, que antes me dominava, estava se transformando em algo estranho, uma curiosidade mórbida, uma atração quase irresistível para o desconhecido. Eu não sabia se estava indo para um lugar de paz ou para um pesadelo. Tudo o que eu sentia era uma mistura de perda e, ao mesmo tempo, uma sensação de liberdade. Algo estava me guiando, mas eu não sabia exatamente o que. Era uma experiência indescritível. Eu não podia mais entender o que estava acontecendo com meu corpo, e eu não sabia se ainda estava realmente vivo. Mas algo dentro de mim, uma sensação estranha e inexplicável, me dizia que aquilo não era o fim. Eu não estava preparado para o que viria a seguir, mas sabia, de alguma forma, que nada seria como antes. Eu não sei quanto tempo se passou, mas de repente, a escuridão que eu sentia ao meu redor começou a se dissipar. Foi como se eu estivesse atravessando um túnel sombrio, mas não um túnel físico. Era como se o próprio espaço e o tempo tivessem deixado de existir. Quando a escuridão se abriu, eu me vi em um lugar que não parecia real, um lugar de desolação absoluta, de dor pura e crua. Era como se eu tivesse sido lançado em um abismo, e quando meus olhos, ou o que restava de mim para perceber, se abriram, não havia céu, não havia luz. O ambiente estava consumido por uma sensação de opressão e terror, algo muito mais palpável do que eu poderia imaginar. O calor era insuportável, mas não era um calor como o sol de verão. Era um calor denso, sufocante, como se o próprio ar estivesse queimando minhas narinas e pulmões. O ar, ao invés de ser um alívio, era um veneno, intoxicante, pesado. Eu podia sentir o suor escorrendo de mim, mas não de forma natural. Era como se o meu corpo estivesse sendo forçado a liberar a dor através de cada poro, como se meu próprio ser estivesse sendo consumido pela sensação de sofrimento eterno. O que mais me chocou foi a falta de cor. Não havia vida em lugar nenhum. O que eu via era apenas um mar de escuridão, como se tudo fosse uma massa uniforme e escura, sem contraste, sem profundidade. Era como se eu tivesse sido engolido por algo que não deveria existir. O chão, se é que podia chamar de chão, era feito de uma substância escura e pegajosa. Ele parecia pulsar, como se estivesse vivo, e cada passo que eu dava me fazia afundar um pouco mais, como se eu estivesse sendo sugado para dentro dele, mas não havia para onde ir. Era uma prisão sem portas, sem saídas, um lugar onde tudo estava em suspensão. A sensação de estar preso, de não ter para onde correr, me deixou em um pânico indescritível. À medida que minha visão se ajustava àquele ambiente, eu comecei a ouvir os gritos. Não eram gritos como os que ouvimos em um filme de terror.
Eram gritos de dor profunda, de desespero e arrependimento. Gritos de almas perdidas. Almas que estavam condenadas a viver naquelas chamas eternas, sem esperança de alívio. A cada passo, os gritos ficavam mais altos, mais próximos. Eu não sabia de onde vinham, mas sentia a presença de seres ao meu redor, seres que estavam em agonia, torcendo-se de dor. Eles não falavam palavras, mas emitiam sons que eu não conseguia compreender. Eram sons de sofrimento que cortavam a alma. Cada grito parecia ecoar na minha mente, como uma lembrança que eu não poderia esquecer. Como se aqueles gritos estivessem tatuados em meu ser. A temperatura era tão insuportável que parecia que minha própria carne estava sendo desfeita, derretendo aos poucos como se cada pedaço de mim estivesse sendo consumido por uma chama invisível. Mas não era apenas o meu corpo que estava sendo queimado, era a minha alma. Cada pensamento, cada arrependimento, cada pecado que eu cometera parecia vir à tona, como se eu estivesse sendo examinado, julgado e punido, tudo ao mesmo tempo. Eu sentia que não havia mais tempo, não havia mais compaixão, só dor. Só uma dor infinita e insuportável. Mas a pior sensação, o que mais me marcou, não foi o calor, nem os gritos, nem a escuridão. Foi o sentimento de solidão absoluta. Eu estava ali, perdido, sem ninguém, sem esperança. Não havia mais ninguém a meu redor. Nada. Eu não sabia para onde olhar, para onde ir. Era como se minha existência tivesse se resumido a esse único momento de terror eterno, sem fim. Eu não sabia se o tempo existia naquele lugar, mas eu sabia que, se ele existisse, ele estava parado. E o único destino para quem estava ali era a eternidade. Eu não posso descrever com palavras o quão sufocante e aterrador foi estar naquele lugar. Não posso dar uma explicação racional sobre o que é o inferno, mas aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, me mostrou que não há dor maior do que perder a própria alma. A escuridão em que eu estava não era apenas uma ausência de luz. Era como se o próprio mal estivesse encarnado naquele lugar, e ele estava se manifestando em formas e visões que eu jamais poderia ter imaginado. As criaturas não eram apenas monstros, eram a personificação do medo, da dor, da crueldade. Elas estavam em todo lugar, se movendo nas sombras como predadores que caçavam almas perdidas, como eu. Uma das coisas mais terríveis que eu vi foram os rostos das pessoas ao meu redor. Não havia muitos, mas o suficiente para que eu sentisse o peso de suas presenças. Eram almas que estavam presas ali, condenadas a uma eternidade de sofrimento. Eu os vi, mas eles não pareciam mais humanos. Seus rostos estavam distorcidos pela dor, como se as expressões de agonia estivessem cravadas em sua carne. Havia algo nos seus olhos, um olhar de desesperança total. Eu sentia que aquelas almas haviam sido consumidas pela culpa e pelo arrependimento, e isso as tornara irreconhecíveis. Eles estavam em uma constante luta contra a dor, uma dor que não passava, que não aliviava, uma dor que consumia tudo o que eles eram. Um homem se aproximou de mim, ou pelo menos, foi o que parecia. Ele não tinha forma definida, mas sua presença era esmagadora. Suas mãos estavam queimadas, como se tivessem sido mergulhadas em fogo eterno. Ele olhou para mim com olhos que pareciam estar em constante tormento. Suas palavras eram difíceis de entender, mas em algum momento consegui ouvi-las. Você não entende, mas logo entenderá. E ele desapareceu na escuridão. Havia também uma sensação de ser observado. Criaturas que se moviam nas sombras, sempre à espreita, esperando por algo ou alguém. Eu vi várias dessas criaturas, seres de aparência monstruosa, com garras afiadas e olhos brilhando em um vermelho intenso. Eles se moviam rapidamente, como se estivessem caçando algo. Mas o mais aterrador era a sensação de que, no momento em que eles te viam, a tua alma já estava marcada para a eternidade. Não havia escapatória. Eles não falavam, mas a energia que emitiam era de pura maldade. Cada passo que eu dava, eu sentia que eles estavam cada vez mais perto,
como se o medo se tornasse uma presa, e eu era o alvo. Mas o pior de tudo não eram as criaturas ou as almas perdidas. O pior era o próprio desespero que se acumulava no ambiente. Era como se eu estivesse sendo dilacerado por dentro, vendo e sentindo todo aquele sofrimento ao meu redor, e ao mesmo tempo percebendo que eu estava sendo parte dele. O inferno não era só um lugar onde você sofria fisicamente. O inferno era também um lugar de desespero eterno, onde a alma sabia que não haveria mais nenhum fim para o sofrimento. Aqueles que estavam ali não podiam escapar. Eles estavam condenados, e eu podia sentir isso. Eu via os movimentos deles, eu via os gritos que saíam de suas bocas, mas não havia nenhuma possibilidade de salvação. Não havia oração que pudesse mudar o destino deles. Eles estavam perdidos, e aquele pensamento me arrastava ainda mais fundo. Vi também seres deformados, como se suas almas estivessem sendo torturadas fisicamente. Seus corpos estavam queimados, rasgados, marcados com cicatrizes profundas. Havia uma mulher, com o cabelo queimado e os olhos vazios, que me encarou por um tempo. Quando ela falou, sua voz parecia um sussurro, como se sua garganta estivesse completamente destruída. Mas suas palavras ainda ecoaram na minha mente. Eu sou o reflexo do que você pode se tornar. Não venha para cá. Essas palavras cortaram meu coração, mas eu não sabia o que elas significavam naquele momento. Tudo parecia tão confuso, tão distante, mas de uma forma horrível e indescritível. Eu sabia que eu não deveria estar ali. O mais aterrador de tudo foi o constante medo de ser engolido por essa escuridão. O lugar parecia se expandir ao meu redor, como se estivesse me consumindo por completo. Cada passo que eu dava, o medo se tornava mais real. Eu não estava apenas vendo o sofrimento, eu estava vivendo ele, sentindo ele. E a cada segundo que passava, mais perdido eu ficava. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que se eu permanecesse ali, eu me tornaria uma dessas almas. Eu também seria consumido, perdido no vazio daquele lugar. A sensação de ser esquecido era palpável. Ninguém lá se lembrava de quem era ou do que havia sido. Eles haviam perdido sua identidade, sua humanidade. Eu comecei a entender o verdadeiro significado de perdição. O inferno não era apenas um lugar de fogo e sofrimento. O inferno era um lugar onde a essência da pessoa se desintegra aos poucos, onde a dor não é só física, mas a dor de ver a própria alma ser destruída, sem possibilidade de retorno. Enquanto eu estava ali, afundado na escuridão do inferno, algo mudou. Era como se o próprio ambiente tivesse se transformado, se condensado em uma pressão invisível, mas esmagadora. Uma sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer tomou conta de mim. De repente, uma voz retumbou. Uma voz que parecia vir de todos os cantos, e ao mesmo tempo, de nenhum lugar. Era profunda, imponente e cheia de autoridade. Eu não sabia de onde vinha, mas senti como se ela estivesse ecoando diretamente em minha alma, me tocando em um nível mais profundo do que qualquer palavra poderia alcançar. Você está aqui por sua própria escolha. Eu quase congelei. A voz não falava com raiva, mas com uma calma que me fez sentir ainda mais a gravidade do que estava acontecendo. Não era uma voz de julgamento, mas uma voz que parecia carregar todo o peso de um destino inevitável. Naquele instante, eu soube que aquilo não era apenas um pesadelo. Era real. Eu estava diante de algo que eu não poderia compreender totalmente, mas que sabia ser o fim de tudo o que eu conhecia. A voz continuou, agora mais firme e direta, e as palavras penetraram fundo em meu ser. Você foi avisado, mas não escutou. Sua vida foi uma escolha, e agora você conhece as consequências. Eu queria gritar, queria correr, mas algo dentro de mim me impedia. Era como se meu corpo já não fosse mais meu. A sensação de impotência era esmagadora. A voz então fez uma pausa. E foi nesse silêncio que eu percebi algo ainda mais profundo.
Não era apenas uma voz que falava, era uma presença. Algo ou alguém estava ali, observando-me, julgando-me. E essa presença sabia cada detalhe da minha vida. De repente, eu não via mais a escuridão ao meu redor, mas cenas da minha vida começando a se desenrolar diante de mim, como se fosse um filme. Eu vi meus erros, minhas escolhas erradas e até mesmo as coisas boas que fiz, mas que não foram suficientes. Vi momentos de indiferença para com os outros, momentos em que poderia ter ajudado e não o fiz. O peso da minha vida, como uma soma de todas as minhas ações e omissões, caiu sobre mim com uma força esmagadora. Eu estava sendo confrontado, mas não com palavras cruéis, e sim com a pura verdade da minha existência. Cada ato egoísta, cada decisão que tomei com descaso, estava ali, visível e clara para mim. Aquela presença, que agora eu sabia que era mais do que uma voz, não precisava de palavras para me fazer sentir o peso de meus atos. Ela sabia exatamente quem eu era. Não era um julgamento de um homem, mas de algo superior, que estava além de qualquer compreensão humana. A sensação de estar diante de algo divino me esmagou de uma forma indescritível. Mas o mais aterrador não foi a condenação. O mais aterrador foi o silêncio. O silêncio de saber que não havia mais como voltar atrás. Em determinado momento eu senti uma força me puxando para frente, como se uma mão invisível estivesse me conduzindo. E ali, diante de uma espécie de tribunal sombrio, fui confrontado por uma figura imponente. Não a vi claramente, mas sua presença era como a de um juiz que sabia tudo sobre mim, que conhecia cada pensamento e cada ação. Ele não me disse nada, mas as palavras começaram a surgir dentro de mim. Eu sabia o que ele queria dizer. Você foi chamado, mas escolheu ignorar. Foi nesse momento que eu percebi algo que nunca havia entendido antes. As escolhas que fazemos na vida não são apenas decisões momentâneas. Elas são eternas. O que fazemos com nosso tempo, nossas ações, nossas intenções, nos define para sempre. E ali, no inferno, eu senti o peso disso de uma forma visceral. Eu não estava sendo julgado por um ser humano. Estava diante de um julgamento eterno, onde cada ato da minha vida era pesado, contado, e pesava na balança da minha alma. Foi como se minha vida tivesse sido revista como um livro aberto. E ao olhar para as páginas dela, pude perceber com clareza que todas as minhas escolhas erradas me haviam levado até aquele ponto. O arrependimento não era mais uma emoção. Era uma dor indescritível, algo que cortava minha alma, algo que me fazia entender que eu havia perdido tudo. Nada do que eu fiz em vida parecia ter algum valor agora. A presença em silêncio me observava, e eu senti como se estivesse sendo completamente desnudo diante dela, sem mais nada a esconder. Não havia como me defender. Não havia palavras que pudessem mudar o que eu via em minha própria vida. Era a dura realidade de que, de alguma forma, eu havia escolhido esse destino. Enquanto tudo isso se desenrolava, uma única palavra ecoou em minha mente. Perdido. Eu estava perdido. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eu não sabia mais quem eu era, e agora estava diante do pior tipo de solidão. A solidão eterna. Mas por mais que eu sentisse o peso da condenação, havia algo que me fez refletir profundamente. O que seria capaz de mudar isso? O que poderia me livrar desse fim, dessa sensação de que o fim já estava escrito? Era impossível ignorar. O peso das minhas escolhas, a dor esmagadora de saber que não havia mais tempo, que eu já estava no fim da linha, me fez perder todo e qualquer senso de orgulho. Em meio àquela escuridão densa e sufocante, as palavras começaram a surgir involuntárias como um grito desesperado de quem se viu em um abismo do qual não podia escapar. Eu estava ali, perante o juiz, diante do inferno, sem poder fugir. E foi nesse momento que algo profundo e visceral dentro de mim se quebrou. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sentia
Sentia como se a minha alma estivesse sendo rasgada. Eu sentia a ausência de tudo que já foi bom em minha vida. O medo de saber que o fim estava mais próximo do que eu jamais imaginei e que não havia mais possibilidade de recomeço. Era como se uma enorme parede de ferro tivesse sido erguida entre mim e qualquer chance de salvação. E no fundo da minha alma, a única coisa que restava era um grito. Por favor, me ajudem. Eu me arrependi. Eu não sabia o que estava fazendo. As palavras saíam de minha boca, não mais como um pedido, mas como um desespero, uma súplica de alguém que havia perdido tudo o que tinha. Mas ainda assim, no último segundo, tentava desesperadamente alcançar a menor chance de misericórdia. Eu não sabia a quem mais clamar. Não sabia se algum som de voz ainda poderia ser ouvido ali, naquele lugar sem esperança. Mas eu sabia que não tinha outra opção. Se eu fosse escutado, talvez fosse a última chance. Era um clamor que vinha do mais profundo da minha alma. Não mais de um homem orgulhoso, mas de um ser quebrado, ciente de seu destino final. A sensação de arrependimento foi como um golpe. Não era apenas uma simples reflexão sobre erros cometidos. Era uma dor que transcende qualquer dor física. Eu sentia como se estivesse sendo consumido por minha própria culpa. Eu via as escolhas que fiz, as que poderia ter evitado e, principalmente, as pessoas que eu magoei, que eu ignorei, que eu deixei para trás. O arrependimento não era mais uma emoção passageira. Era um peso que me esmagava de dentro para fora. Ao menos eu tivesse feito algo diferente. Se ao menos tivesse dado mais atenção. Se ao menos tivesse vivido para algo maior do que meus próprios interesses. Eu pensei, mas sabia que não havia mais tempo para si. Só restava o agora. E o agora era um abismo. O silêncio que me cercava parecia me engolir. O ambiente ao meu redor continuava a pulsar com uma energia fria e desesperadora. E eu comecei a me perguntar: será que minha súplica seria ouvida? Será que ainda havia alguma chance de salvação? Foi então que algo muito estranho aconteceu. Apesar do terror, do desespero e da dor, uma leve sensação de algo mais apareceu. Eu não sabia como explicar. Era como se, por um breve momento, a escuridão ao meu redor tivesse se dissipado e uma luz suave, quase imperceptível, começasse a surgir. Não era luz como a que conhecemos, mas uma presença reconfortante que se formou lentamente, envolvendo-me como um manto invisível. Algo que, embora tênue, me dava uma sensação de que, talvez, eu não estivesse completamente perdido. Eu continuei a gritar. Não era um pedido de piedade, mas um clamor por uma chance, uma última oportunidade. Eu sei que errei. Eu sei que mereço este destino. Mas por favor, me dê uma chance. Eu me arrependo. A dor daquilo tudo se tornou cada vez mais intensa, e com ela, o arrependimento se aprofundou. Mas algo ainda me dizia que não era só a dor que eu estava sentindo. Era também uma revelação, uma espécie de entendimento sobre o que realmente importa. Durante todo esse tempo, eu havia estado tão preso às minhas próprias vontades, tão absorvido pelo egoísmo, que nunca percebi o verdadeiro valor da vida e das escolhas que eu fazia a cada dia. Agora, tudo estava diante de mim, sem poder ser alterado. O clamor por misericórdia não era mais uma mera expectativa. Era uma oração fervorosa de quem sabia que tudo estava para terminar. E mesmo no desespero absoluto, havia uma pequena chama de esperança. Uma esperança tênue, mas que se recusava a apagar. Será que ao menos o arrependimento genuíno poderia alcançar a misericórdia? Será que minha alma, com toda a sua carga de erros, ainda teria alguma chance de ser salva? Eu estava quase convencido de que minha história havia terminado. O sofrimento, a dor insuportável e a sensação de abandono tomaram conta de mim. Eu estava ali, na escuridão total, preso em um lugar onde não havia futuro, apenas o eco do meu próprio arrependimento. Eu não sabia o que estava acontecendo,
Mas uma coisa era clara: eu não pertencia mais ao mundo dos vivos. A presença do juiz, a pressão daquele ambiente infernal, tudo isso parecia ser um sinal de que eu não tinha mais retorno. Então, sem mais aviso, algo aconteceu. No meio de toda aquela desolação, uma estranha sensação de leveza começou a surgir, como se uma força invisível estivesse me puxando de volta, como um fio de luz em meio à escuridão. Não era uma luz visível, mas uma sensação indescritível. Uma força que parecia vir de um lugar muito distante, muito além, do alcance do inferno onde eu estava. Foi então que ouvi algo, uma voz. Não uma voz humana, mas algo muito mais poderoso, muito mais imponente. Você não acabou aqui ainda. Há algo que você ainda precisa fazer. As palavras ressoaram dentro de mim como um trovão. O impacto delas foi tão profundo que o medo se dissipou por um momento. Eu não sabia como ou porquê, mas algo dentro de mim entendeu que minha história não havia terminado. Não ainda. De repente, o vazio em que eu me encontrava começou a se desfazer. A escuridão que me cercava começou a se distorcer, como se as paredes do inferno começassem a se desfazer diante dos meus olhos. Eu não estava mais no lugar onde estive há segundos. Eu estava sendo puxado, não para o abismo, mas para uma outra direção, como se estivesse saindo de um pesadelo. E então, eu percebi, estava voltando. Eu não sabia onde exatamente estava indo, mas o movimento era real. Eu sentia a pressão da gravidade e, com isso, uma sensação de estar voltando para o mundo físico. A escuridão se dissipava e dava lugar a uma luz ofuscante, uma luz que parecia vir do céu. Era como se, de repente, toda a experiência que eu tinha vivido no inferno tivesse sido uma etapa que estava terminando e uma nova oportunidade estivesse sendo oferecida. E então, tudo ficou silencioso. Não havia mais escuridão, nem dor, apenas um vazio momentâneo. Eu senti como se estivesse flutuando, suspenso entre dois mundos, sem saber se eu ainda estava vivo ou se isso era mais uma visão. Mas quando os meus olhos se abriram, percebi que estava de volta. Estava de volta ao meu corpo. Era como se eu tivesse sido puxado de volta de um lugar que eu jamais imaginava poder sair. O ar ao meu redor estava denso, mas era fresco. Eu podia sentir minha respiração novamente. Minha pele, que antes parecia fria e sem vida, voltou a se aquecer. A sensação de estar vivo tomou conta de mim. E foi quando percebi que algo milagroso havia acontecido. Naquele momento, minha mente ainda estava confusa, mas uma coisa estava clara. Eu havia sido trazido de volta à vida. Como? Não sabia. O quê? Não tinha certeza. Mas naquele instante, quando consegui finalmente abrir os olhos, quando senti o ar fresco entrando em meus pulmões, eu soube que algo inexplicável, algo além da compreensão humana, havia me ocorrido. Lembro-me de ouvir vozes ao meu redor, mas tudo parecia distante. Eu tentei mover minhas mãos, mas não tinha forças. De repente, alguém se aproximou de mim e eu senti um toque no meu ombro. Era uma enfermeira. "Você está acordando", ela disse. Mas as palavras pareciam surreais, como se eu ainda estivesse em um sonho. Eu não sabia onde estava, mas sabia que não estava mais no inferno. Eu estava de volta ao mundo, de volta ao meu corpo, ao meu hospital, aonde, para minha surpresa, uma equipe médica tentava me reanimar. Eu soube depois que, durante o acidente, meu coração havia parado por quase 20 minutos. Eles haviam perdido as esperanças. Os médicos haviam dado tudo por perdido. Mas no meio daquilo tudo, algo sobrenatural aconteceu. Eu voltei. O médico, que mais tarde conversaria comigo sobre aquele momento, me disse que era impossível. O que eu experimentei era além da ciência, além de qualquer explicação racional. Meu corpo estava irreconhecível. Ele não entendia como meu coração havia retomado a batida, como eu havia voltado à vida depois de tanto tempo sem sinais vitais. O mais impressionante era que, quando acordei,
Eu estava completamente consciente de tudo o que havia acontecido. E minha alma, que antes estava perdida, agora estava com uma sensação de renovação, uma sensação de graça imerecida. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que algo maior estava me dando uma segunda chance. O milagre não foi só o fato de eu ter voltado, mas o fato de que minha alma estava transformada. Eu sabia que não poderia mais viver da mesma forma. Algo havia mudado. Dentro de mim, algo inexplicável. Algo que só a misericórdia divina poderia proporcionar. Quando eu voltei à vida, algo dentro de mim havia mudado para sempre. Não foi apenas o fato de estar de volta ao meu corpo. Foi como se eu tivesse sido moldado de uma maneira completamente nova. Como se uma parte de mim, que estava adormecida ou perdida, tivesse sido despertada. E mais importante ainda, minha visão sobre a vida e sobre Deus foi transformada em algo que eu jamais poderia imaginar. Naqueles dias após acordar no hospital, as lembranças do inferno ainda estavam frescas em minha mente. As imagens das almas perdidas, dos gritos desesperados e da dor insuportável estavam sempre comigo, assombrando minha mente a cada momento de silêncio. Eu sentia como se estivesse carregando um peso invisível, uma responsabilidade de compreender o que realmente havia acontecido comigo e o que eu deveria fazer com isso. À medida que os dias passavam, comecei a refletir sobre tudo. Antes daquele acidente, eu era uma pessoa cética. Eu não acreditava em milagres. Achava que tudo tinha uma explicação lógica e científica. Minha vida girava em torno de conquistas pessoais, de uma busca incessante por status e sucesso. Eu tinha fé, mas era uma fé vazia, sem profundidade. Eu orava, mas minhas orações eram apenas palavras ditas no automático, sem real conexão ou desejo de mudança. Mas agora, tudo isso havia mudado. Eu não conseguia mais ignorar a realidade da experiência que eu vivi. Não era um sonho. Não. Era um delírio causado por falta de oxigênio ou por qualquer outra explicação científica. Eu havia visto o inferno. Eu havia sentido a dor, a angústia, o desespero. Eu havia experimentado a ausência total de Deus. E, depois disso, eu fui trazido de volta à vida, não por mérito meu, mas por uma misericórdia incompreensível. A primeira grande mudança em minha visão foi sobre Deus. Antes, eu tinha uma visão distorcida dele. Pensava que ele estava distante, que ele só se importava com os bons e punia os maus. A experiência no inferno me fez entender algo completamente diferente. Deus não é apenas um juiz impiedoso. Ele é um Deus de amor incondicional, disposto a nos dar uma chance de arrependimento e redenção. Mas, ao mesmo tempo, ele é justo. Sua justiça é implacável. Quando eu vi o inferno, quando senti o desespero de estar separado dele, eu entendi que o que está em jogo é mais profundo do que eu poderia imaginar. A vida não é apenas sobre acumular bens ou alcançar objetivos pessoais. A vida é sobre a escolha que fazemos, sobre a nossa relação com Deus, sobre como vivemos e como tratamos os outros. A segunda grande transformação foi minha visão sobre a vida. Antes, eu vivia como se a vida fosse algo garantido. A morte parecia distante, algo que aconteceria com os outros, mas não comigo. No entanto, depois de ter experimentado a morte, de ter visto o que se esconde além dela, eu entendi o quão preciosa é a vida. Cada momento que temos, cada respiração, cada batida do coração é um presente. E não sabemos por quanto tempo isso vai durar. A morte não é algo que devemos temer, mas algo que devemos respeitar, porque ela nos lembra da fragilidade da nossa existência. Eu também comecei a ver o valor das pequenas coisas. Antes, eu passava meus dias correndo atrás de dinheiro, reconhecimento e poder. Eu via tudo como um objetivo a ser conquistado. Mas agora, cada momento com minha família, com meus amigos, com pessoas que realmente importam, se tornou valioso.
Comecei a entender o que significa viver de forma genuína, com propósito, buscando paz, e não apenas sucesso. Eu agora via o mundo de uma perspectiva diferente, como alguém que finalmente compreendeu o verdadeiro significado da vida. No começo, essas mudanças não eram fáceis de aceitar. Eu me sentia perdido, com uma sensação de estar vivendo em um mundo diferente do qual conhecia. Eu estava consciente do quanto havia sido cego antes, mas aos poucos, Deus foi me guiando. Ele me mostrou dia após dia o valor da fé verdadeira e da transformação interior. Eu não precisava mais lutar sozinho. Eu descobri que a verdadeira paz vem da confiança em Deus, da entrega total a Ele. Não se trata de ter tudo o que queremos, mas de aprender a confiar no que Ele nos dá, sabendo que seus planos são sempre melhores do que os nossos. Eu comecei a estudar mais sobre a Bíblia, a orar com mais sinceridade e a buscar uma relação mais profunda com Deus. Eu sabia que não havia mais volta. A experiência que eu vivi, a visão do inferno e o milagre da minha volta à vida, me deram uma compreensão da realidade espiritual que eu jamais teria alcançado por conta própria. Eu não podia mais ignorar os sinais de Deus, as mensagens que Ele estava me enviando. Eu estava mais consciente de minhas escolhas, mais atento ao impacto que minhas ações e palavras tinham sobre os outros. Eu sabia que precisava viver de forma diferente, de forma verdadeira. A transformação não foi instantânea e ainda estou em processo. Mas posso dizer com certeza que minha vida nunca mais será a mesma. Eu sou uma pessoa renovada. Depois de ter experimentado tudo o que vivi, houve uma necessidade profunda em meu coração de contar minha história. Algo me dizia que não poderia guardar para mim tudo o que Deus havia me mostrado. Eu havia visto o inferno, a dor, o desespero e o que acontecia com aqueles que se afastam de Deus. E também havia visto a misericórdia e o milagre que me trouxe de volta. Eu sabia que essa história não era apenas sobre mim, mas sobre todos nós. Era um alerta, um testemunho de esperança e de redenção. No começo, confesso que estava receoso. Como poderia eu, alguém que até pouco tempo atrás não passava de uma pessoa comum, cética e até indiferente em relação à fé, contar algo tão extraordinário? Quem acreditaria em mim? Eu temia o julgamento, o ceticismo das pessoas, o medo de ser rotulado como louco ou mentiroso. Mas dentro de mim, uma voz me dizia que era algo que eu precisava fazer. As palavras de Deus estavam queimando no meu coração e não podiam mais ser silenciadas. Eu comecei a compartilhar minha experiência com as pessoas mais próximas, com a minha família e amigos. No começo, muitos estavam em choque. Alguns não sabiam o que pensar. Outros, mais abertos à fé, se emocionaram profundamente, reconhecendo que Deus estava falando diretamente conosco através dessa experiência. Mas o que mais me surpreendeu foi a reação das pessoas que, no início, estavam incrédulas. Aquelas que me conheciam como alguém cético e até desinteressado nas questões espirituais, não sabiam como reagir. Mas eu sabia que não era minha história para convencer alguém. Era a verdade que Deus queria que fosse ouvida. À medida que o tempo passou, comecei a compartilhar o meu testemunho com mais pessoas. Eu falei em igrejas, em encontros e até nas redes sociais. A reação foi mista. Algumas pessoas ficaram tocadas, outras simplesmente não conseguiam acreditar. Muitos não sabiam o que pensar, e sim, isso me afetou. Mas o que mais me tocou foi a quantidade de pessoas que se aproximaram de mim, dizendo que minha história havia tocado suas vidas. Alguns começaram a repensar suas escolhas, outros começaram a voltar para a fé e a se aproximar de Deus de uma forma que jamais haviam feito antes. Um dos momentos mais impactantes foi quando uma mulher me procurou após um dos meus relatos em uma igreja. Ela estava em lágrimas e me contou que, após ouvir minha história, decidiu que não ia mais viver uma vida sem propósito. Ela havia se afastado da fé por muitos anos e estava no fundo do poço, considerando até o suicídio.
Mas ouvir o meu testemunho a fez ver que ainda havia esperança, que Deus ainda a amava e tinha um plano para ela. Ela me disse que estava disposta a mudar, a buscar a Deus novamente. E tudo isso porque, de alguma forma, minhas palavras haviam tocado seu coração. Esse tipo de reação se repetiu inúmeras vezes. Eu comecei a perceber que o poder de um testemunho não estava em convencer ou em mudar a mente das pessoas. O poder estava em simplesmente compartilhar a verdade, em ser transparente sobre o que Deus havia feito em minha vida. Era como se as pessoas pudessem sentir a autenticidade e a sinceridade nas minhas palavras. E isso tocava seus corações de uma maneira que eu jamais poderia ter planejado. Minha história se tornou uma ferramenta de transformação. Não porque eu era alguém especial, mas porque a graça de Deus é imensurável e Ele usa até as experiências mais dolorosas para mudar vidas. Além disso, percebi que não estava sozinho nessa jornada. Muitas pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de fé, de milagres, de cura e de encontros espirituais. Foi como se um movimento de testemunhos se formasse ao meu redor. E juntos, nós mostramos ao mundo que Deus é real, que Ele está vivo e que Ele se importa com cada um de nós, independentemente de quem somos ou de onde viemos. Eu comecei a entender que o testemunho não era algo que precisava ser grandioso ou perfeito. Era simplesmente compartilhar o que Deus havia feito. Confiar que Ele usaria nossas palavras para tocar as vidas das pessoas. E mesmo diante das críticas, da incredulidade e das dificuldades, eu sabia que Deus estava comigo. As vidas que foram tocadas pela minha história me mostraram que, ao seguir Sua vontade, podemos ser instrumentos de mudança no mundo, mesmo quando duvidamos de nossa própria capacidade. Mas o mais importante foi que, à medida que compartilhei minha história, minha própria fé foi fortalecida. Eu via como Deus usava minha experiência para alcançar outros, e isso me dava mais confiança para continuar falando, para continuar compartilhando, porque sabia que Ele estava comigo em cada palavra, em cada gesto. Não era mais sobre mim, era sobre Ele. Era sobre mostrar ao mundo que não importa onde você esteja, não importa o que tenha feito ou onde tenha ido, sempre há esperança, sempre há redenção. E acima de tudo, o amor de Deus é maior do que qualquer sofrimento ou erro. Você já parou para pensar no caminho que está trilhando agora? Onde está a sua vida espiritualmente? Muitas vezes, estamos tão imersos na rotina, no dia a dia corrido e nas distrações que nem percebemos que algo dentro de nós está morrendo. O que realmente importa na vida? Será que estamos fazendo as escolhas certas? Será que estamos buscando a Deus de todo o coração ou apenas nos arrastando por uma existência sem propósito? Esses são questionamentos que todos devemos fazer, porque a vida não é garantida e o tempo não espera por ninguém. Quando eu olhei para o abismo, quando vi as trevas, quando passei pelos horrores do inferno e quase não voltei, eu entendi algo que nunca tinha entendido antes. A vida, nossa vida, é um presente precioso que nos foi dado para ser vivido com propósito. Deus nos criou para viver em Sua presença, para buscar a Ele, para amar e ser amados. Mas muitas vezes nos afastamos dele, e a consequência disso é uma vida vazia, sem direção. Eu vivi essa realidade e posso te garantir, não há nada mais vazio do que viver longe de Deus. Hoje, eu sou uma pessoa transformada. Eu sou um testemunho vivo de que não importa o quanto você tenha se afastado de Deus, ou quantos erros você tenha cometido. A graça dele é maior que qualquer falha, qualquer pecado, qualquer escuridão que você tenha vivido. Eu vi com meus próprios olhos o quanto a misericórdia de Deus é infinita e como Ele pode transformar qualquer vida, não importa quão quebrada ela esteja. Mas para que essa transformação aconteça, é preciso fazer uma escolha. E essa escolha está em suas mãos agora.
Você pode continuar no caminho que está trilhando, sem refletir, sem parar para considerar o que realmente importa. Ou você pode dar um passo de fé e se entregar totalmente a Deus, confiar em sua graça e começar uma jornada de transformação e renovação. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo agora podem estar passando por momentos difíceis. Talvez você esteja pensando que já fez tantas coisas erradas que não há mais jeito, ou que não merece o perdão de Deus. Eu quero que você saiba, a misericórdia de Deus nunca falha, e Ele nunca desiste de você. Ele está de braços abertos esperando por você. Não importa o que você tenha feito, ou onde você tenha estado. Se você se voltar para Ele com um coração arrependido e sincero, Ele vai te receber. E se você está aqui, ouvindo essa história, talvez seja porque Deus está chamando sua atenção. Ele quer que você saiba que Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer que você experimente a verdadeira paz, a verdadeira felicidade que vem de uma vida entregue a Ele. Não espere mais um dia para tomar essa decisão. O tempo é agora. Eu te convido a dar esse passo de fé, assim como eu dei, a entregar sua vida a Cristo, a buscar sua presença, a se arrepender dos seus erros e a viver uma nova vida em sua luz. Faça isso não porque eu estou te pedindo, mas porque é a escolha que pode transformar sua vida para sempre. Agora, eu quero fazer uma oração por você, por todos aqueles que estão sentindo o chamado de Deus em seus corações. Se você está pronto para mudar, se você quer experimentar essa transformação, repita comigo: Senhor, eu venho diante de Ti com o coração aberto e arrependido. Eu reconheço que preciso de Ti e que sem Ti estou perdido. Me perdoa pelos meus erros, pelas minhas falhas e me dá uma nova chance. Eu entrego minha vida nas Tuas mãos e peço para que Tu me guies no caminho da fé, da paz e da transformação. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, saiba que algo poderoso aconteceu agora. Você deu o primeiro passo em uma nova jornada de fé, esperança e transformação. Não importa onde você esteja, Deus está com você e Ele tem um plano incrível para a sua vida. Comece a buscar a Ele todos os dias, orando, lendo a Bíblia e se conectando com outros que compartilham da mesma fé. A sua história está apenas começando. Se você sentiu no seu coração que essa mensagem foi para você, compartilhe essa história com outros. Não guarde para si, porque quem sabe quantas pessoas você pode alcançar e transformar com esse testemunho. Deus te abençoe e que sua paz e amor estejam com você agora e para sempre.